Fala aqui do Bilhete, tem mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos estar falando sobre Godzilla 1998. Bem, esse filme é um pouco polêmico, eu vou querer falar aqui sobre ele, talvez seja um vídeo opinião impopular. Enfim, mas eu quero comentar aqui sobre esse filme. Eu quero falar o que eu achei dele agora que eu reassisti o filme. E eu vou explicar prós e contras do filme. Mas assim como você viu no título, o filme não é tão ruim quanto você se lembra. E eu vou explicar aqui o porquê. Primeiro eu quero dar umas ressalvas antes de começar o vídeo. A primeira coisa que eu quero falar é de separar o artista da obra. O filme Godzilla 1998 tem um enorme carinho por esse filme, foi esse filme que me introduziu à franquia, eu tenho certeza que foi o filme que introduziu muita gente à franquia do Godzilla também. E o filme eu acho muito bacana, em geral eu amo o design do Godzilla. E, enfim, em geral eu acho que é eu tenho um apreço pelo filme de 98. Porém, é o que eu falei, separar o artista da obra. O filme de 98 eu realmente gosto bastante, e foi muitas das pessoas que trabalharam no filme. Porém, eu quero falar sobre o diretor do filme específico, e eu tenho um pouco de desprezo por esse cara. Esse cara, eu não vou falar que eu não gosto dele porque ele tirou a ideia do Godzilla de 94, que seria muito mais fiel, seria melhor. Não quero dizer isso. Mas durante a produção do filme ele foi completamente desrespeitoso com a Toho e com as obras da Toho. Ele foi completamente respeitoso com a saga do Godzilla, com as pessoas que trabalharam na saga original. Então eu realmente não gosto desse cara pelo desrespeito que ele prestou à franquia do Godzilla em geral. Não ao filme que ele fez, eu não tenho problema com o filme que ele fez, como eu disse, eu gosto. Mas eu tenho um desprezo por ele pelo desrespeito dele durante a produção do filme. Outra coisa que eu falar aqui, muita gente fala, é um bom filme de monstro, mas um filme ruim de Godzilla. Eu não gosto de falar que esse não é um filme de Godzilla. Ele é sim um filme de Godzilla. Eu acho que se você for ver ele como um filme solo, né? Se você não for analisar ele como um filme da franquia do Godzilla, você pega, é um filme de Godzilla, mas você vai ver como um filme solo. É um filme bacana, mas se você for ver, ele não se encaixa na franquia do Godzilla, o que pode fazer levar que é um filme ruim de Godzilla. Pode ser explicado por isso. Ele não é um filme necessariamente ruim, mas ele não se encaixa na franquia do Godzilla. Ele é muito diferente dos outros e... enfim, como eu disse, não se encaixa. Então, por isso, eu acho que ele é um bom filme do Godzilla, mas ele não é um filme bom da saga do Godzilla. Porque pelo motivo dele não se encaixar na saga devidamente. Mas enfim, falando aqui sobre o filme em si. No filme a gente tem vários... eu não vou estar fazendo um review detalhado do filme, mas eu vou estar falando aqui coisas que eu reparei, que eu não tinha reparado da última vez que eu vi. Na minha memória esse filme era um filme genérico de Nova York, com um Godzilla no meio e bem chatinho. Mas eu mudei de opinião agora que eu reassisti, prestando mais atenção no filme. Vou estar discutindo aqui. Primeiramente, no filme nós temos várias aparições. O Godzilla tem vários... ele tem assim... tem uns teases, né, digamos assim, do Godzilla. Ele vai aparecendo durante o filme assim, atacando algumas coisas, só que a gente não vê o Godzilla direito. E tem uns foreshadows dele, né, que ele sempre vai atrás de peixe e tudo mais. Isso daí eu acho que funciona muito bem, a gente não vê o Godzilla, só ouviu os sons dele, às vezes vê os espinhos e tudo mais. Mas não o rabo, vê os dentes, mas a gente não vê ele com detalhes, a gente vai vendo a onda de destruição que ele vai causando, mas não vemos ele com os detalhes. Isso daí é algo que funciona, eu acho que ficou muito bacana pra criar o suspense e pra mostrar, enfim, o monstro. Embora... e o foreshadow dele sempre atrás de peixe realmente é usado mais pra frente no filme, diversas vezes, e eu acho que funciona bem até. A primeira aparição do Godzilla, podia ser um pouco mais grandiosa, né, ele saindo da Terra e tudo mais. Eu acho que podia ser um pouco mais grandiosa, mas até aí também não tem muita importância, foi bacana. Os foreshadows que eles estão fazendo são bacanas. A outra coisa que eu quero comentar é os personagens do filme. Os personagens, eles são bem... simpatizantes, né? Eles estão longe de ser os melhores personagens da saga, ou os personagens mais carismáticos, mas eles funcionam bem. E eu tenho que falar que eles, depois em Godzilla The Series, eu não tô falando isso também de novo porque Godzilla The Series é mais fiel, então é melhor. Eu não tô falando disso, mas os personagens eles ficaram muito melhores em Godzilla The Series, aproveitaram muito melhor o potencial deles, mas em geral são bons personagens em Godzilla 98. São
personagens sólidos, como dizem lá, eu não sei como dizer aqui, mas eles funcionam muito bem. A fotografia do filme não é ruim, embora seja uma fotografia genérica dos filmes dos anos 90 de Nova York, né? Não tem nada de especial. A história do filme ela é relativamente boa, mas ela decai no terceiro ato. O terceiro ato com os bebês do Godzilla, eu acho que podia ter sido uma ideia que ela tinha potencial para ser explorada de uma forma boa, mas ao invés disso, esse um dos maiores problemas do filme, na minha opinião. O filme ele tava indo muito bem, mas quando chegar nos bebês Godzilla, ao invés de eles criarem algo próprio, eles simplesmente usam o básico lá, o genérico, uma cópia descarada e não uma referência. Nós temos referências legais no filme, como quando o Godzilla aparece e um dos soldados fala precisamos de armas maiores, né? Uma referência a Jaws, muito legal. Nós temos uma referência do um filme antigão de Kaiju, de um povo gigante atacando, nós temos isso. Tem umas referências bacanas, mas se isso daí não foi referência, foi só uma cópia mesmo. E, como eu disse, eles podiam ter feito algo próprio, mas eles decidiram seguir o caminho de copiar Jurassic Park com os bebês Godzilla, e é aí que o filme decai. Ele tava indo bem até chegar no terceiro ato com os bebês Godzilla. Como eu disse, dava pra ter feito algo legal, mas ao invés disso, não, eles só pegam o Jurassic Park e dão Ctrl+C, Ctrl+V no filme. E é isso que dá uma estragada no filme. A perseguição final é bacana, eu acho que podia ter... Obviamente, se tivessem mantido o sopro atômico, que era pra ele ter no filme, os brinquedos tinham o sopro atômico do Godzilla, tinha concept art com o sopro atômico, ele teria, só que não foi adicionado no filme. Se tivesse mantido, colocado... Eu não acho que ele precisava ficar spamando o sopro atômico durante o filme, mas um sopro atômico assim como um elemento de surpresa lá no final, de destruição dos aviões, e aí depois ele morria, eu acho que seria muito interessante. Mas simplesmente não aconteceu. Nessa perseguição final, ela ocorre bem. Falando sobre o design do Godzilla, é um dos melhores designs do Godzilla, na minha opinião. Eu entendo porque as pessoas podem não gostar, e ele realmente não lembra tanto o Godzilla clássico. Mas enfim, eu acho que é um design muito bom, ele tinha muito potencial esse design. Pegando ele e fazendo algo diferente, né? O Godzilla que a gente estava acostumado a ver é um Godzilla tanque que vai pro combate e tudo mais. E ao invés desse daí ser mais ter mais vantagens na porrada mesmo, podia ser... Era um design que tinha muito potencial pra ser mais ágil. Sim, ele é mais ágil que os outros Godzillas, mas ainda assim... O design tinha mais potencial pra ser usado. Seria muito interessante ver ele pulando de prédio em prédio pra atacar o helicópteros, por exemplo. Ou ele escalando prédios. Coisa que a gente vê depois na série, né? Mas no filme, eu acho que o design foi muito mal utilizado. Ele é um design muito bom, com potencial muito bom, mas que não é bem utilizado. Os sons do filme também eu acho muito legais, os sons do Godzilla antes dele aparecer, que é ouvido assim nos túneis e tudo mais. A escavação também é uma habilidade bacana nova do Godzilla. E o filme ele fez um bom trabalho em criar uma origem do Godzilla mais pé no chão, digamos assim. Não é pé no chão porque é absurdo ainda assim, mas... sem ser um dinossauro, né, pegando uma iguana, eu acho que ele fez um bom trabalho. E o design do Godzilla é um bom design pra uma iguana. Eles se adaptaram bem o design pra lembrar, ter elementos que lembram sim uma iguana. E nós temos também o alívio cômico, que um deles até que é bacaninha, não tem nenhum alívio cômico hahaha gargalhadas, mas tem uns que dão uma funcionadinha e tem outro que é só meio... Funcionava quando era criança, não funciona mais. Mas enfim, em geral o filme não é tão ruim quanto você se lembra. Provavelmente se você... Muita gente vê esse filme e fala que é ruim porque não é fiel. E uma coisa que eu tenho que admitir aqui, eu reassisti e eu percebi que o filme tem uma fidelidade muito menor com os originais da Toho do que eu me lembrava. O filme ele é muito infiel com os da Toho. Tem pouquíssimos elementos que lembram os filmes da Toho, mas isso não o torna ruim, o torna infiel. Eu entendo porque isso pode ser um problema para umas pessoas, mas eu gosto de ver o filme pelo o que ele é e não pelo que ele poderia ter sido. Então, o filme provavelmente não é tão ruim quanto você se lembra. Se você tentar encaixar ele na saga do Godzilla, você vai ver que ele realmente não se encaixa. Mas se você pegar ele pra assistir como um filme solo, sem tentar enfiar ele dentro da saga do Godzilla, eu acho que ele funciona muito bem. É um filme bom. Lembrando também, como eu disse antes, eu gosto de separar o artista da obra, porque embora eu goste do Godzilla de 98, como eu disse, tenho um enorme carinho por ele. Foi o filme que me introduziu ao Godzilla. Ele tem
ele tem um espaço no meu coração aqui, mas eu tenho um desprezo muito grande pelo diretor do filme. E... enfim, mas... de mais é isso. Eu também não quero lembrar que esse vídeo aqui eu só quis falar que o filme não é tão ruim quanto você lembra. Algo do tipo como: ah, mas tal filme fez isso melhor. Ah, ele fez isso, mas esse filme fez melhor. Não é ideia. Não é porque tem filmes melhores que o filme deva ser desmerecido porque existem outros melhores. Não é se a gente for pegar cada filme do Godzilla como solo, ele vai estar longe de ser o melhor ainda. Mas a ideia do vídeo não é falar que ele é o melhor ou que ele é muito melhor que outros. E também não é a ideia de falar: ah, não, mas tem esse aqui que é melhor. Não é essa a ideia. E sim falar que o filme é provavelmente melhor do que você se lembra. Mas enfim, demais é isso. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Até o próximo vídeo. Falou!